pessoal. Obrigado, querido. Boa noite. Aliás, acho que é uma oportunidade para a gente perguntar para Carolina Brígido, já que ela está chegando aí, Sim, não é emendou mesmo? o assunto na hora certa. Carol, boa noite para você, querida. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos, e a todos que nos acompanham hoje. Carol, vou aproveitar e pegar uma carona, porque a gente está levantando tanto esse questionamento aqui a respeito do Bolsonaro. Eu sei que teve depoimento hoje do Bruno Bianco, importante também a gente falar a respeito disso, mas está se levantando esse questionamento sobre a postura do Bolsonaro, né? Ligar antes, por exemplo, para o Hamilton Mourão, antes de prestar depoimento. Tudo isso seria motivo suficiente? Lindbergh Farias também até citou outro motivo aqui, mas seria motivo suficiente, de repente, para o STF entender que poderia prender o Bolsonaro, ou até, como é que se disse ontem, Chico, colocar a tornozeleira, foi esse o termo. Fica em casa ali, vendo Sessão Coruja, né? Bom, dá para entender, né, Carol? Dá para entender isso, por esse assim, caminho. Dependendo do teor da conversa, né, que eles tiveram, é claro que pode ser, sim, considerado um tipo de interferência, tipo, o que você vai falar no depoimento, como que vai ser, como a gente, tipo, combinar estratégia, esse tipo de coisa, pode ser considerado, sim, uma forma de intervir na investigação. E essas interferências indevidas em investigação, elas são uma das causas previstas na legislação que podem ensejar a prisão preventiva de um investigado. Agora, a gente já viu tanto comportamento ali fora das quatro linhas por parte de Jair Bolsonaro ao longo dessa investigação e antes que ela tenha acontecido também, tantas ofensas que ele desferiu contra o Supremo Tribunal Federal e seus integrantes, muitos motivos que em outros casos, né, em casos de outras pessoas, ensejaram a prisão e no caso de Bolsonaro não. Então, a minha aposta é que o Supremo continue mantendo o pé no freio em relação à prisão do ex-presidente, porque isso, por outro lado, poderia gerar uma certa comoção, e é justamente isso que Bolsonaro quer, né? Ele quer ser o protagonista desse caso e não perder a relevância política, muito embora ele esteja processado no Supremo Tribunal Federal por essa trama golpista. Então, a minha aposta é que não vai haver prisão agora, mas cabeça do ministro Alexandre de Moraes, a gente não tem como prever exatamente como as coisas vão acontecer, né? Exato. E a Gabi foi falar na prisão do Bolsonaro e até engasgou. E ele está engasgada em parte até agora, viu, Carol? A maldição, né? Você fala essa palavra. Mas assim, queria então trazer o próximo tema aqui, que a Gabi traria para a gente discutir, mas para a Carol especialmente, o depoimento de hoje. O ex-ministro da AGU, Bruno Bianco. O Supremo ouviu, né, o ex-ministro da Advocacia Geral da União, do Bolsonaro, e ele confirmou, reconheceu que numa reunião lá no Palácio, na véspera da transição para o governo Lula, o Bolsonaro perguntou, queria saber, afinal, tem alguma forma da gente contestar o resultado das urnas? Ele não foi tão incisivo, não abriu uma crítica duríssima ao ex-chefe dele, mas confirmou que a reunião existiu, e confirmou que o Bolsonaro estava muito interessado em questionar as urnas, né? Isso está na transcrição do depoimento dele de hoje. Era um Bolsonaro, naquele momento, monotemático. Pois é. Samba deu nota só falava, tem uma chancezinha para nós aí, só falava nisso, né? E até a transcrição, Carolina, aí passando para você comentar, que a Heloísa Vilela acompanhou lá de dentro, transcreveu para a gente. Até o Bruno Bianco disse assim, olha, eu até achava que a gente ia falar de transição de governo, mas ele de pé ali na reunião queria saber, temos como questionar as urnas? Então, de certa maneira, isso também vai ajudando a montar esse quebra-cabeça. Como é que você viu esse depoimento, né, de uma confirmação de que o Bolsonaro chamava as pessoas lá para falar desse assunto no Palácio? Rodrigo, parece que ele falou sobre isso com geral, né? Chamou todo mundo do governo, todo mundo das Forças Armadas, porque todo mundo está confirmando isso, né? Então, acho que fica muito ruim para Bolsonaro. As chances dele se livrar desse processo e esse processo encerrar com a absolvição dele é nula, porque, assim, tem muitos elementos de prova. É importante também a gente frisar que um depoimento só, ele não tem força suficiente para levar alguém à condenação. Agora, uma série de depoimentos que falam todos a mesma coisa, que todos guiam para o mesmo caminho, ou seja, que Bolsonaro estava sim muito preocupado com essa temática,
que ele estava tramando um golpe. Nesse caso, era uma forma de se manter no poder, muito embora tivesse sido derrotado nas eleições de 22. Então, esse depoimento de Bruno Bianco sozinho não teria força nenhuma. Agora, ele, dentro desse quebra-cabeça, junto com outras tantas pessoas que integravam o governo Bolsonaro e que comandavam Forças Armadas, né, comandaram o Exército, a Aeronáutica, a Marinha não, né? A Marinha a gente sabe que se bandeou para o outro lado. Mas, assim, quando a gente vê que todas essas pessoas estiveram com Bolsonaro em reuniões e nessas reuniões eles abordaram, né? O presidente abordou esse golpe, então fica muito difícil para o ex-presidente sair dessa de boa. Carol, a gente começou a falar hoje aqui na pauta de amanhã, né? Amanhã tá quente, porque tem só estrela, né? Tem o Tarcísio de Freitas, tem o Pazuello, tem mais o... Tem o Tarcísio Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto. Então é um dia quente. Você já tem a confirmação se esse povo vai comparecer, vai falar por vídeo, ou vai... Ciro Nogueira também, né? E o Ciro Nogueira. Ou vai tentar dar um migué e deixar para depois e etc. Seguinte, teve uma desistência, tiveram duas desistências. O Bolsonaro desistiu do depoimento do Pazuello e também desistiu do depoimento do Gilson Machado, que era o ministro do Turismo de Bolsonaro, aquele que tocava sanfona em alguns vídeos. Tocava muito mal, mas tocava. Tocar. Enfim, de todo modo, essas pessoas não vão participar e eu acho que a grande estrela do dia vai ser Tarcísio de Freitas, né? Ele foi chamado para ser uma testemunha de defesa de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro colocou ele ali no rol de testemunhas de defesa, justamente porque o nome de Tarcísio de Freitas figurava ali no Palácio da Alvorada em reuniões com Bolsonaro naquela época em que ele estava justamente tramando um golpe de Estado. Então, em outras ocasiões, Tarcísio de Freitas já deu declarações públicas isentando o ex-chefe dele de qualquer trama golpista e o que se espera é que ele faça o mesmo perante o Supremo Tribunal Federal. Qual a importância desse movimento de Tarcísio de Freitas, da presença dele amanhã perante o STF? Na verdade, o Tarcísio está ali na vez, né? Está ali no banco de reserva. Bolsonaro continua convicto, né? Só ele está convicto de que ele vai poder se candidatar em 26, mas se a inelegibilidade dele persistir até a eleição do ano que vem, que é o mais provável que aconteça, não existe caminho jurídico para ele se eleger hoje, né? Se candidatar hoje. Então, Tarcísio de Freitas seria uma das opções de Bolsonaro para entrar como candidato a presidente da República. Quando ele chega lá e essa imagem dele defendendo o Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro não fez nada disso, é claro que ele se cacifa mais para essa vaga nas urnas em 26 e se consolida, né, como um nome ali importante, um defensor do bolsonarismo que faz isso, inclusive, perante o STF. Esses depoimentos estão todos acontecendo por videoconferência. É um telão que fica lá na sala da primeira turma do STF e que fica sendo transmitido esses depoimentos que estão sendo conduzidos pessoalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, numa situação totalmente atípica. Normalmente, no Supremo Tribunal Federal, os ministros delegam para os juízes auxiliares de seus gabinetes a condução dos depoimentos para instruir esse tipo de ação. Carol, você resumiu bem e até trouxe o quadro, a gente consegue imaginar isso, né? A sala, o telão e tudo. É um teste também para o Tarcísio. Eu diria que é um teste para os dois lados até. O Tarcísio, como é que ele consegue mostrar que ele é fiel ao Bolsonaro, então ele não pode trair o Bolsonaro ali, dar nenhuma escapada escorregada que permita, enfim, prejudicar ainda mais o Bolsonaro, né? Então ele vai jogar para empatar, vai negar que o Bolsonaro tenha tratado de golpe. Mas, ao mesmo tempo, como é que ele consegue fazer isso sem ofender, sem entrar em choque com os ministros? Porque o ministro Alexandre de Moraes foi duro com algumas testemunhas em alguns momentos, né? Aldo Rebelo, a gente viu, quando começa a querer fazer muita teoria, até com alguns militares que começaram a falar, né? Bom, o senhor é testemunha aqui, o senhor não faz perguntas, o senhor responde.
Vamos ver como é que vai ser a relação. Para mim também é um teste, ver se o Tarcísio vai ser mais bem tratado pelo Supremo, por uma parte dos ministros e tal, do que outras testemunhas. É um teste, amanhã vai ser um teste importante. Mas eu queria só trazer também que eu acho que o Valdemar da Costa Neto é o outro que é super importante de ser ouvido. Porque ele foi indiciado pela PF e a Procuradoria deixou o Valdemar de fora da lista na última hora. E quem é que contratou a turma para questionar a urna? Foi o partido. Claro. Foi encontrada a minuta de golpe na sede do partido. O Braga Neto tinha uma sala na sede do Partido Liberal. Então, ele tem muito o que explicar, né? E, aliás, é muito estranho que o Valdemar da Costa Neto não esteja no rol dos denunciados, esteja apenas como testemunha, já que ele foi indiciado pela polícia lá no começo, Chico. Era só uma observação complementar ao que falou a Carol também. É o grande homem de sorte do ano, nesse caso, né? Porque ele escapa, não há, assim, eu não vejo razão, a não ser um cálculo político, alguém que fala no ouvido de um e acaba poupando o outro, coisas que são bem típicas de Brasília, porque não há razão técnica para estar fora. Ele contrata o Instituto Voto Legal. Exato. Sabe, que seria o principal argumento técnico para desmoralizar as urnas. Uhum. Então não há razão para o senhor Valdemar estar fora dessa. Eu acho que ele tem que ir bem quietinho e não fazer de conta que nem está lá. Porque vai e alguém reconsidera, ele passa a ser investigado como réu. Há essa possibilidade de quem está só como testemunha, dependendo de uma declaração, Carol, vira também denunciado? Ele é obrigado a dizer a verdade, né, como testemunha. Ou né? é só se ele vacilar, se ele conta alguma coisa que não é verdade? O Valdemar merecia essa condição. O que acontece? Assim, Valdemar, a gente sabe que é um Highlander da política, né? O sujeito foi condenado lá no mensalão, cumpriu pena, depois voltou, comanda hoje o Partido Liberal de Jair Bolsonaro, era o presidente do partido enquanto foi contratada aquela pesquisa, aquela auditoria para poder questionar a veracidade das urnas e atacar a credibilidade das urnas eletrônicas, e tá aí, nem réu ele virou nesse caso. Então, assim, ele tem que ir pianinho, tem que ir bem quietinho, porque, claro, se ele desacatar algum tipo de autoridade, se desacatar ali o ministro Alexandre de Moraes, ele pode ir preso. Investigado, ele vai ser só se ele contar alguma coisa que implique a ele mesmo, e aí o Procurador-Geral da República teria que oferecer uma denúncia específica contra Valdemar Costa Neto. O Supremo Tribunal Federal não pode transformar alguém em investigado, em réu, de próprio punho. Precisa de uma iniciativa do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então, se ele for bem quietinho e confirmar tudo que ele tem dito até agora, ele consegue se safar de mais essa. É por aí. Bom, acho que agora é recuperada a minha voz aqui. Agora sim. Tive um exposed da tosse ao vivo. Abemos Gabriela de novo. Recuperada aqui. Ela voltou. Queria aproveitar também para mudar um pouco amanhã. A gente tem esses depoimentos, pelo menos a expectativa desses depoimentos super importantes aqui e que são chave nesse julgamento. Mas, Carol, eu queria mudar um pouco a pauta para trazer mais uma vez a discussão que gerou a misoginia e também o racismo contra a Marina Silva, lá no Congresso Nacional, né, durante a participação dela na Comissão de Infraestrutura do Senado. Então, a ministra de Meio Ambiente decidiu entrar agora com ação judicial contra os senadores. São o Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aqui para dar nome aos bois, e Marcos Rogério, do PL de Rondônia. A Marina ainda está vendo se ela vai protocolar, né, Carol, essa ação em nome dela, ou então do Ministério do Meio Ambiente, né, ou pela rede, que é o partido dela. A federação, a Rede PSOL, decidiu que vai acionar o Conselho de Ética do Senado, que é também uma outra frente aí importante, né, contra os dois parlamentares que eu já comentei aqui, o senador Plínio Valério e também o Marcos Rogério, por quebra de decoro. A gente falou sobre isso desde o dia 1, né? Assim que a gente viu a cena, a gente falou, gente, isso é quebra de decoro parlamentar, né? Claramente. Mas eles podem, se eles forem condenados nesse caso, até perder um mandato, Carol, ou não?
Sim, podem perder o mandato, sim. O que é interessante nesse caso é que eu conversei com algumas pessoas da rede, dirigentes da rede, que é o partido da Marina, e também assessores da Marina Silva, e me explicaram o seguinte: esse processo não é sobre esse caso específico que aconteceu lá no Senado nessa semana, são sobre ataques sistemáticos que a ministra vem sofrendo, tanto de congressistas, contra de outros políticos, né? A gente tem visto esses ataques de uma maneira muito frequente. O próprio Plínio Valério, esse senador que atacou a ministra nessa semana, ele já tinha falado em uma outra ocasião que tem vontade de enforcá-la. Então, assim, são coisas muito graves e os crimes que eles estão apontando, o grande problema é o seguinte: quando você entra com uma ação no judiciário dizendo que é um crime contra a honra, injúria, calúnia ou difamação, isso de alguma forma pode ser protegido pela imunidade parlamentar. Então, o que se cogita agora é que eles sejam processados por racismo, por misoginia, por machismo. Então, são crimes que seriam penas muito mais duras e que a chance de condenação de uma forma mais rígida, uma resposta do judiciário mais a contento para esse tipo de prática, seja mais provável. Esses caminhos jurídicos ainda estão sendo estudados, tanto o foro que essa ação vai ser ingressada e também os crimes que serão reunidos ali na ação. Então, a equipe da Marina está trabalhando nesse assunto e nos próximos dias deve vir, sim, uma ação judicial. Muito bem, Carol. A gente espera que tenha um desfecho, alguma consequência, né, depois de tudo isso que aconteceu, porque, de fato, não foi só uma comoção nas redes sociais, né? É uma ministra de Meio Ambiente que foi atacada por 2 senadores anteriormente. Um deles já tinha até ameaçado enforcá-la, né, Rodrigo? A Carol estava até lembrando esse episódio, né? Plínio Valério, né? Esse Plínio Valério que tinha feito essa observação. Até foi o que motivou a saída dela, de fato, da comissão, né? Porque ela disse: se o senhor não me pedir desculpas, eu vou sair. Até tem essa dúvida se vai processar, quem vai processar é a Marina, pessoa física, ou o Ministério, porque esse infeliz desse senador disse: eu respeito como mulher, mas não respeito como ministro. Como se você dividisse a pessoa no meio, como é que é isso? Eu não sei bem como é que é isso. Mas, assim, então tem essa dúvida do ponto de vista estratégico, acho que jurídico até, se vai ser um processo movido pela Marina Silva ou pelo Ministério, até os dois, eu não sei se poderia os dois atuarem em conjunto. Fora a frente política, né, de pedir algum tipo de providência contra esse senador, que é reincidente, esse Plínio Valério, né? Diz que tinha vontade de enforcar. Que história é essa? Assim, a extrema-direita é isso, né? Eles vão normalizando esse tipo de afirmação, Chico, por isso que é grave. Nada aconteceu quando isso foi dito, né, sobre o enforcamento, então agora parece que eles escalaram ainda mais, né, em meio à comissão. Justamente eu acho que a intenção desses senhores era constranger, desgastar a imagem da ministra, mas o efeito está sendo bastante contrário, ainda bem. Não, e outra coisa que acontece, assim, só uma avaliação, quando você pega todas as pesquisas eleitorais, resultado eleitoral de 22 e as pesquisas até hoje, quem é que pode derrotar o bolsonarismo? As mulheres. As mulheres. É o voto das mulheres. Agindo assim, eles estão mantendo isso e até aprofundando essa impressão, mesmo quem não é de esquerda, quem não é PT, quem nem tanto gosta do Lula, mas olha quem é que está do outro lado. E a mulher que assiste isso não precisa de muita explicação, eu imagino, né, Carol, para entender o que é do outro lado, esse tipo de fala, né? Eu não sei, até o testemunho, a gente ouviu aqui a Vivian falando no primeiro dia, a nossa apresentadora de manhã, a Gabi. Eu queria ouvir você também sobre isso, assim, o que sente uma mulher jornalista quando vê aquilo? Você tem que entrevistar depois, às vezes, o senador, né? Então, deve dar uma aflição, assim, eu não sei que tipo de revolta que isso provoca, nos homens também, mas mais ainda nas mulheres, eu imagino, né? Isso dá uma revolta na gente, porque assim, não tá fácil ser mulher, né, no Brasil. Nunca foi, e agora a gente está em 2025 e a gente vê assim, cenas medievais, né? Não só públicas, mas também da vida privada. Se a gente vê a quantidade de mulheres, independente da classe social, que sofre algum tipo de violência na rua ou dentro de casa, os números são impressionantes. E isso não acaba assim, para os jornalistas, né, para as jornalistas, para as pessoas que exercem atividade política e para as pessoas que não estão assim tão
na vitrine. A gente também, como jornalista, Gabi também vai poder dizer, a gente sofre muito tipo de preconceito, muito tipo de ataque, e muitas vezes a gente tem que engolir, porque como a gente reporta as notícias, né, a nossa profissão é reportar a notícia, muitas vezes a gente fica tentando sair ali da vitrine para não ser a gente mesmo a notícia. Mas olha, tá difícil no Brasil. Cara, eu concordo com você 200%, viu? Obrigada demais por hoje, querida. A gente se fala ao longo da semana. Aliás, vamos falar ainda muito por conta desses depoimentos no Supremo Tribunal Federal, que a Carol está acompanhando também junto com a gente. Valeu, querida. Até a próxima. Valeu, obrigado. Um beijo grande. Tchau, queridos. Um beijo pra vocês. Obrigado, querida. Boa noite.